Glória a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 25, no verso 1. Pode ficar tranquilo que eu fui no meio de vocês, fiz o teste e conseguia ler. Consegue. Até o meio de semana nós vamos melhorar bem, vamos pôr bastante luz assim dos lados. Tenha um pouco de paciência, tá bom, gente? Qualquer coisa, se tiver problema na vista do pastor dessa igreja, ore e Jesus cura, tá bem? Eu quero falar nessa noite, o título da mensagem é: haverá salvação para os que ficaram do arrebatamento? Quando o arrebatamento acontecer, quem ficou aqui vai ter uma outra oportunidade? Agora presta atenção antes de lermos a Bíblia. Escute, olha para mim. Escute. O arrebatamento é a doutrina chamada doutrina pré-tribulacionista. O que é o termo pré-tribulacionista? Tribulação é um termo que Jesus falou em Mateus 24, no verso 15, que se fala de um período de 7 anos que a igreja não estará aqui na terra. O mundo vai sofrer um caos, olha para mim. Durante 7 anos, demônios serão soltos, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, bomba atômica, vai acontecer um pandemônio na terra, vai ter a vinda do anticristo. Israel será chacinado, assassinado durante 7 anos, chamado por Jesus de a grande tribulação. E a doutrina do arrebatamento nos ensina que a igreja ela é arrancada da terra antes dos 7 anos da tribulação. O arrebatamento está na Bíblia, é uma doutrina. Ela ensina a volta de Jesus secreta. A doutrina do arrebatamento sugere que Jesus volta em 2 etapas. Antes da tribulação, ele volta e arranca a igreja da terra, e depois da tribulação, ele vem com a igreja para a guerra do Armagedon, e assim livrar a nação de Israel de ser extinta da face da terra. Portanto, existe um consenso entre a maioria das linhas teológicas, antigamente, claro, que muitas pessoas não irão subir no arrebatamento. Você sabe disso. Para o arrebatamento da igreja não tem nenhuma profecia para se cumprir, porque ele é secreto. Ele pode acontecer a qualquer momento. Porém, se o arrebatamento acontecer hoje, agora, e aquele cristão que não estava preparado ficar, o que acontece com ele? Terá uma outra chance para esse cristão? Ele vai ter uma outra oportunidade de ser salvo, caso ele fique do arrebatamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Em Mateus 25, no verso 1 a seguir, diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas lamparinas, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleos em vasilhas, junto com as lamparinas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então, todas as virgens, as 10, acordaram e foram preparar suas lamparinas. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja que elas não estavam com lâmpadas apagadas. No verso 9:
Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete núpcias, e a porta foi fechada. Olha o termo, a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Verso 13. Por causa disso, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Fale com a sua igreja e com o seu povo. Amém. O próprio texto sugere que é um texto para o rapto, o arrebatamento da igreja. O que é interessante aqui nesse texto, que o que divide um crente de outro crente é uma simples palavra por nome sabedoria. Um é chamar de crente sábio, o outro é chamar de crente imprudente. E é somente depois, no grande dia, neste dia, que nós saberemos quem sobe e quem fica. Para aquele que fica, nós percebemos outra coisa nesse texto, que ambos, tanto as prudentes, as sábias, quanto as imprudentes, estão nesses últimos tempos dormindo, cochilando, com sono, por causa do tardar do noivo. Mas quando chega a hora do grito, e esse grito aqui sugere uma pregação, ele é o mesmo grito da pregação por nome querigma de Noé. Noé também gritava e dizia: vai chover. É o mesmo grito. É o grito do pregador que precede o retorno secreto de Jesus para a sua igreja. Nesse momento em que a igreja ouve-se o grito, e não só ela, mas toda a igreja, e o número 10 representa toda a igreja. 10 na Bíblia representa tudo, totalidade. Toda a igreja ouve o grito do retorno de Cristo, mas só 5 está pronta para subir. As que estão prontas para subir, diz a Bíblia, entram para o banquete núpcias, que é as bodas do Cordeiro que acontece na ocasião do arrebatamento da igreja. Nesse banquete também temos o tribunal Bema, que é a entrega de galardões para os cristãos, os bons cristãos que trabalharam e que fizeram boas obras aqui na terra durante a sua estada em vida aqui. Portanto, você percebe que a Bíblia sugere que a metade da igreja sobe, hipoteticamente falando, nós, obviamente, 10 virgens, 5 sobe, 5 fica. 2 estarão no campo, um levado, outro fica. 2 estarão no moinho, disse Jesus, um levado, outro fica. 2 estarão numa cama, representando família, um levado, outro fica. Pode não representar nada, mas pode também representar tudo, porque a Bíblia realmente está sugerindo, hipoteticamente que seja, que a metade da igreja vai ficar. Você percebe isso? Quem está entendendo, diga amém. E esses que ficaram, pelo menos no texto aqui da parábola das 10 virgens que nós lemos, pede que a porta se abre, a porta se fecha. E essa porta na Bíblia representa a porta da graça, a porta do evangelho. Quando a Bíblia fala de porta, ela fala de porta do evangelho. A mesma porta que Jesus fala em Mateus 7, no verso 13, que ela é o quê? Estreita. Mas não é só a porta estreita, o caminho também é apertado, como Mateus 7 e 14 nos fala também. A pergunta que não quer calar: depois desse arrebatamento secreto da igreja, que ele vai acontecer, muitos cristãos ficarão. O que acontece com eles?
Os que ficaram terão novas oportunidades de salvação durante os 7 anos que se seguirão depois do arrebatamento, que Jesus arrebata a igreja hoje. Terá 7 anos de tormento e sofrimento na terra, e ele volta visivelmente 7 anos depois. Realmente, a Bíblia Sagrada fala de salvação para gentios, quem não é judeu durante a tribulação. E para quem será a oportunidade de salvação durante os 7 anos da tribulação? Até um tempo atrás, nenhuma teologia pré-tribulacionista que ensina que nós somos arrebatados antes do arrebatamento, ensinava salvação para os que ficaram na grande tribulação. Ainda existem muitas escolas teológicas pré-tribulacionistas que não crê e não vê a possibilidade de salvação para quem não subiu no arrebatamento. Eles creem que a salvação durante a tribulação será para os judeus. Vamos aprender? Quem quer aprender, diga amém. Em primeiro lugar, vamos aprender aqui nessa noite o porquê não haverá salvação, a chamada segunda chance para quem ficar do arrebatamento. Agora escute bem, nós já temos até igrejas por nome segunda chance. E não é segunda chance de recomeçar a vida. Nós já temos pregadores que pregam uma mensagem especial, pronta para quem não está pronto para o arrebatamento, como ele deverá viver para talvez ele ser salvo. Você vê o ponto que chega. Nós já temos pessoas que falam assim: se eu não for no primeiro trem, eu vou no segundo. Nós já temos crentes esperando, como eles sabem que não estão preparados para a volta secreta de Jesus hoje. Nós já temos crentes esperando e contando em perder a cabeça, ser degolado, morrer por amor a Cristo. No caso, a segunda chance. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, por que não haverá, biblicamente falando, a famigerada, e eu chamo isso de purgatório de crente, chamada segunda chance? Primeiro motivo, primeiro argumento, termina a dispensação da igreja. Em Romanos, capítulo 11, no verso 25, o apóstolo São Paulo nos fala sobre a dispensação gentílica, que é o tempo em que a igreja estaria aqui na terra, e esse tempo em que a igreja estaria aqui na terra teria que acabar, e quando esse tempo que termina a igreja aqui na terra acabasse, acabaria as oportunidades. Romanos 11, 25 diz assim: irmãos, não quero, porém, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Diz assim: Israel experimentou em parte o endurecimento, até que termine o tempo dos gentios. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Parte de Israel se converteu, apóstolos, a igreja cristã saiu de Jerusalém, mas a grande maioria de Israel continuou duro. Por isso que Paulo disse: Israel experimentou o endurecimento em parte, e eles vão continuar duros a pregação do evangelho até terminar o nosso tempo aqui na terra. Agora perceba você, Paulo fala que quando o nosso tempo terminar aqui na terra, começa o tempo de salvação, a oportunidade para eles. Ou seja, o evangelho terá que voltar para Jerusalém. Em Lucas 21 e 24, Jesus diz assim: eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jesus diz: Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo deles. É fato que tanto Jesus como Paulo está dizendo que o nosso tempo iria acabar.
Quando o nosso tempo acabasse, o tempo deles começariam para que assim eles pudessem ser salvos. Agora observe que desde a época de Israel, não é só judeus que pisam aquela terra, os romanos, os otomanos, os ingleses, as cruzadas, e Jesus fala que os gentios pisam aquela terra. Paulo está dizendo que nem todo Israel ficou duro, muitos se converteram, porém, eles terão que se converter. Quando o nosso tempo passar, que é o tempo da igreja aqui na terra, Israel terá a chance dele de se converter a Jesus. O tempo da igreja termina, meus irmãos, no tribunal de Cristo, no tribunal Bema, nas bodas do Cordeiro, porque ela deixa de ser igreja, ela passa a ser santos e um grande exército de Deus no céu. Ela deixa de ser noiva, ela passa a ser exército. Então o tempo da dispensação gentílica de igreja termina quando a igreja chega no céu, quando ela se casa com o noivo. Enquanto a igreja é igreja, ela é chamada de noiva. Quando ela se casar com Cristo, ela passa a ser chamada de exército ou santos dos céus. É óbvio que esses nomes, noiva ou noivo, são simbólicos. Ninguém aqui é noiva. Nós somos simbolicamente o corpo de Cristo. Esse é o sufixo feminino. Então a igreja é retratado na Bíblia como uma mulher e Jesus como homem, porque ele é a cabeça do corpo. Isso é tudo simbólico. Mas lá no céu, esse casamento da igreja com Jesus se dará no tribunal de Cristo. Como que isso acontece? Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer: a partir de hoje, um só será o Senhor, eu serei o seu Senhor e você será o meu povo. Acabou, é essa união, isso acontece lá no céu. Quem está entendendo, diga amém. Em Mateus 25:10, quando a igreja se casa, diz assim: mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete núpcias e as portas foram fechadas. Agora em Apocalipse 19:7 fala também dessas bodas, diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória a ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva que está preparada. Agora você percebe quando acontecerá essas bodas no céu. Apocalipse 19:1 diz: havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízes. Agora o verso 7 de Apocalipse 19 diz: ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que dizia: aleluia, porquanto o nosso Deus já reina. Esses textos não nos resta dúvida que haverá uma grande multidão que chegará no céu. Para essa multidão chegar no céu, tem que ser antes da tribulação. Ou você acha que é uma corrida? A igreja sobe, a igreja desce, a igreja sobe, a igreja desce. Ela precisa subir, ela precisa se tornar igreja, esposa, e depois ela precisa se tornar um grande exército. Precisa ter um julgamento das obras dessa igreja, que é chamado de tribunal Bema. E as fases da igreja são: ela hoje é noiva de Cristo, ela será arrebatada. Depois de arrebatada, ela se casa e se torna esposa. Depois de se tornar esposa, ela se torna um exército e ela desce para guerrear com Cristo na ocasião da segunda vinda. Em Apocalipse 19:11 fala sobre a igreja descendo. Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e sua cabeça muitas coroas, e o nome escrito que somente ele conhece. Ele estava vestido um manto salpicado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Agora o verso 14. E os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino,
alvo puro e montados em cavalos brancos. É você descendo com Cristo. Em Apocalipse 19, no verso 7 e 8, vai nos dizer por que esse exército que desce na volta de Cristo sou eu e você. Quando a igreja chega, no verso 7 e 8, o que ela ganha? Alegremos, exultemos e damos glória a Ele, porque chegou às bodas do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Para vesti-la, foi-lhe providenciado linho fino, puro, resplandecente. E o linho fino representa os atos de justiça dos santos, não é anjos. Agora no verso 14, o que esses exércitos estão vestidos? Linho fino, puro e branco. A igreja sobe e a igreja desce. Diga, eu vou subir e eu vou descer. Você sobe como noiva e desce como um exército. Que coisa maravilhosa. Eu quero é salpicar chumbo no anticristo. Quero acabar com a raça do Satanás. Zacarias 14:5 fala sobre essa descida da igreja na ocasião da segunda vinda de Cristo. E Zacarias diz: então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos consigo. A igreja subiu 7 anos antes. Durante 7 anos ela ficou nas bodas, no tribunal de galardão, se casando com Cristo, sendo treinada para ser um exército. 7 anos depois, a Bíblia diz: virá o Senhor meu Deus e a sua grande igreja, sua maravilhosa igreja, descerá todos os seus santos consigo. Aleluia. Você observou agora que Jesus volta em 2 etapas? Primeira etapa, a Bíblia diz que ele vem para os céus, para mim. Ele não pisa na terra, ele vem secretamente. E essa promessa está registrada não só na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 18, mas também está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1, quando Jesus disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhes teria dito, porque eu vou para o Pai, preparai-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, há uma promessa de Jesus de levar a sua igreja para o céu. Não é a religião, não é uma linha teológica. Foi Jesus que disse: eu vou para o céu e vou levar você comigo. Você vai estar comigo no céu. Aleluia! Quem quer ir para o céu aí? Oh, glória a Deus! Aleluia! As 2 etapas da igreja. Primeiro, Jesus vem secretamente para levar a sua igreja. Nós estamos pregando aqui há 3 anos. Os irmãos sabem que essa é a pregação mais importante dessa igreja. Quem sabe disso aí? Pregamos ou não? E eu estou convicto que Jesus arrebata a sua igreja na nossa geração. Nós já temos cristãos sendo degolados na Ásia. Só no mês passado, 390 cristãos foram degolados no Oriente Médio. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. Essa semana passada, o primeiro-ministro israelense palestrou na ONU e sabe o que ele disse? Israel está caminhando sobre páginas da Bíblia. Todos os judeus sabem que eles estão vivendo um tempo profético. Nós estamos na eminência do soar da trombeta
e um povo chamado Igreja de Jesus sumir da terra, ser arrebatado e aparecer no céu a qualquer momento. E eu estou aqui dizendo a você que depois que a igreja vem para os seus santos, ele não desce, ele espera nas nuvens. É a igreja que sobe e se encontra com ele. Depois desse período, 7 anos de terror acontece na terra. Jesus volta com a igreja. Primeiro ele vem para os seus e depois ele vem com os seus. Ou seja, Jesus funciona no seu retorno em basicamente 2 etapas. Eu não chamaria 2 etapas, porque no arrebatamento ele não volta. É a igreja que sobe. Segundo lugar, por que não existe a chamada segunda chance ou salvação para quem ficar do arrebatamento? Se o arrebatamento acontecer essa madrugada, que ele pode acontecer essa madrugada, pode, gente? Ele pode acontecer a qualquer hora, gente? Se ele acontecer essa madrugada e você é um cristão e não subir, o que acontece com você? Segundo motivo, argumento, por que eu digo que não haverá oportunidade para quem ficar do arrebatamento. Leremos 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Preste atenção no que eu vou ler. Diz assim: no entanto, vós sabeis o que está detendo este momento. Segundo argumento, a Bíblia deixa claro, nós vamos ler agora, o Espírito Santo sai antes dos 7 anos de tribulação. Está escrito na Bíblia, quer ver? No entanto, está falando do anticristo. Vós sabeis o que está detendo o anticristo nesse momento, para que seja manifestado no seu devido tempo. O anticristo, você sabe, é uma pessoa cheia do diabo, da eficácia de Satanás. A igreja sobe, ele aparece e ele começa a enganar o mundo. Ele é uma pessoa totalmente cheia do diabo. Ele é uma força política com poderes místicos e religiosos. Ele não se manifestou ainda. Paulo está dizendo que tem alguém detendo o anticristo. Olha o que Paulo fala. No entanto, vós sabeis o que está detendo ele neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Aí Paulo fala, na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação. O anticristo não apareceu, mas o mistério dele, as obras dele, os feitos dele já estão em ação. E só resta somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção, você leu comigo? O anticristo não se manifestou, mas as suas obras já estão manifestas. Só está restando ser tirado da terra aquele que detém o anticristo. Paulo está dizendo, só resta ser arrancado da terra aquele, não é aquela. A igreja é chamada na Bíblia de aquela. Ela tem um sufixo feminino porque ela é uma, tipologicamente, mulher. É aquele, não pode ser anjo. É aquele, é quem então? Quem é que foi enviado para a terra? O Espírito Santo, João 14, do verso 4 a seguir. Restando tão somente que seja afastado aquele que detém o anticristo. Depois que esse for afastado, diz assim, então será plenamente revelado o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Agora veja bem, alguém precisa ser tirado para o anticristo aparecer de fato em todo mundo. Está claro isso, gente? Segundo, este alguém não é a igreja, senão seria aquela, não aquele. Terceiro, será um anjo? Não. Foi um anjo que Jesus enviou em João 14, gente. Quem que ele enviou em João 14? Jesus subiu e quem desceu? O Espírito Santo.
Quem está na igreja hoje e será tirado da terra junto com a igreja? Isso aqui é óbvio. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita em cachorro, em cadeira, em nada. Ele habita no povo. Se a igreja é tirada, obviamente, quem é tirado? O Espírito Santo. Está claro? Então é fato que o Espírito Santo precisa ser tirado para então aparecer visivelmente o anticristo, para que ele seja conhecido no mundo. É notório que todos nós sabemos que a revelação do anticristo se inicia no início dos 7 anos de tribulação. Então é fato que a Bíblia diz que o Espírito Santo sai da terra antes do anticristo ser o quê? Revelado. Está na Bíblia ou não está? E qual é o papel do Espírito Santo na terra? Primeiro, morar na igreja. João 14, do verso 16 e 17, Jesus disse: eis que vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador que estará convosco e em vós. O Espírito de verdade, como não conhece, não sabeis, mas vós conheceis, porque habita em vós e está convosco. O Espírito Santo mora na igreja. Segundo papel do Espírito Santo, convencer o homem de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Vamos lá? Pecado, justiça e juízo. Terceiro papel do Espírito Santo na terra: levar o homem a ter conhecimento e intimidade com Deus. Gálatas 4 e 6, Jesus disse, Paulo diz: porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho, o qual vos faz clamar, Paizinho querido. Tem intimidade com Deus. É o Espírito Santo que faz você orar. É o Espírito Santo que faz você ler a Bíblia. É o Espírito Santo que faz você ter vontade de vir na igreja. Sem Ele na terra, ninguém busca Deus. Em quarto lugar, qual é o papel do Espírito Santo? A conversão do homem a Cristo na Bíblia é atribuída ao Espírito Santo. É Ele que convence e converte o homem. Porque a Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade. Jesus disse: o Espírito da verdade. E é a verdade que liberta. Oh, glória a Deus. Ou seja, o Espírito Santo só tem funções na terra relacionadas à sua igreja. Sem a igreja, o Espírito Santo não tem nenhuma função na terra. É Ele que dá vida para a pregação, é Ele que dá vida para a leitura da Bíblia, é Ele que faz você entender, é Ele que revela. E a Bíblia deixa claro que Ele é tirado antes dos 7 anos de tribulação. Ou seja, sem o Espírito Santo na terra, quem irá se converter? Se é Ele que converte e convence e traz a pessoa a Cristo, quem vai ser convencido de pecado, justiça e juízo? Quem está entendendo comigo aí? Quem será convencido de seus pecados sem o Espírito Santo aqui na terra? Terceiro argumento: porque não cremos em segunda chance? A Bíblia diz que não haverá. Leia bastante claro em Mateus 25 e 10, que diz: elas entram para as bodas na ocasião do arrebatamento. E a Bíblia diz que a porta foi fechada. Agora o verso 11 diz o quê? O Senhor dá mais uma chance? Responda, gente. Olha o que diz no verso 11: mais tarde, todavia, chegaram as virgens e prudentes e clamaram: Senhor, abre-nos. Contudo, ele respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. O que ele está dizendo? Então, peraí, ele não conhece agora e vai passar a conhecer depois? Vocês estão me entendendo, gente? Quem está entendendo aí? Observou que esse texto que foi lido aqui agora é uma vinda secreta de Jesus, que é chamado por Paulo de arrebatamento. E neste caso, os que ficaram aqui em Mateus 25, no verso 11, não tiveram uma segunda chance. A porta fechou e não abriu mais.
Ele diz: não vos conheço. E agora Jesus, para falar do arrebatamento, ele usa o evento do dilúvio. Em Mateus 24:37, que diz: como foi nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Jesus aqui usa os dias de Noé como exemplo, seu retorno secreto. Porque ele diz que o povo não perceberam. Quando Noé entrou na arca e começou a chover, foi secreto. Não foi visível, como Apocalipse 1:7 diz, que na segunda vinda de Cristo todo olho verá. No arrebatamento, só nós ouviremos. E o que Jesus fala sobre Noé? O povo entrou na arca, certo? A arca foi fechada pelo lado de fora. Quando começou a chover, eles bateram e gritavam: Noé, abre-nos a porta. Havia mulheres grávidas, crianças, pessoas com medo. Noé até tentou abrir a porta, mas o próprio Noé diz que um anjo fechou a arca para o lado de fora e não teve uma segunda chance. Sabe por que não teve? Porque Noé passou quase 100 anos pregando o evangelho para esse povo e eles não rejeitaram. Não foi uma chance, foi 1, 2, 3, 10, 100 mil, 3.000 chances ou mais. Não é só 2 chances que você tem. Você tem muitas. Uma delas está aqui hoje. Esse povo está ouvindo o evangelho. Eles rejeitam, não é só uma chance. Aqui nessa igreja nós temos pessoas que abandonam a sua fé porque agora estão namorando, morando junto com o namorado e pensa que esse pastor tem cara de trouxa. Pensa que eu não sei, que as pessoas querem viver suas vidas em pecados. E aí somem, se afastam da igreja. Aí quando não dão certo lá no mundo, vem aqui arrebentado. Por enquanto, a porta está aberta. Por enquanto, você tem chance de vir até 1000 vezes aqui, se arrepender e ficar nesse chove no molha com Jesus. Mas quando a porta da graça se fechar, quando a dispensação gentílica acabar, a chance acabou. Tem gente que namora e namora com Cristo e vai acabar se casando com o capeta. Ele flerta, ele ama a igreja, mas flerta com o mundo. Na segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, verso 11 e 12, diz que não tem segunda chance, claramente. Paulo diz que quando começar a tribulação dos 7 anos, quando o anticristo for liberado, todos os que estiverem aqui na terra, todos, absolutamente todos, serão enganados. Olha o que Paulo fala. É por este motivo, durante a tribulação, que Deus lhe envia uma espécie de espírito sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres mundanos. Você percebeu aqui? Sabe por que não vai ter segunda chance? Porque todos que estiverem aqui serão enganados com o espírito enganador. O espírito da verdade sai, o espírito do engano desce, ou sobe, né? O Espírito Santo sai de convencimento. Agora Deus tira o Espírito Santo, ele manda um outro espírito de convencimento, que é chamado de espírito sedutor, para fazer todos que estiverem na terra crerem na mentira. Então deixa eu te dizer uma coisa, vai ter igrejas lotadas, levantando paralíticos, vai ter igrejas pensando que é poder de Deus, é um espírito de engano. Uma multidão de gente não estará aqui mais. E eles vão alegar um monte de coisa. O diabo vai inventar corpo, DNA, e sua família não morreu. Foi uma doença global. E nós estaremos no céu. E eles aqui fazendo culto ainda. A Bíblia diz que é um espírito sedutor. Eles vão crer. Eles vão crer nos sinais. Eles vão chamar isso de avivamento. Todos que estiverem aqui serão seduzidos pelo espírito sedutor. Não será mais o Espírito Santo, não será mais o espírito da verdade, será o espírito do engano. No verso 7,
do capítulo 2, Paulo fala que esse espírito do engano vai convencer a todos. Você percebe? Quem convence o homem da verdade é o Espírito Santo. Quem vai convencer o povo do engano, um outro espírito será enviado para a terra. Agora não é para convencer da verdade, é para fazer o povo acreditar na mentira. Mas sabe quem é que envia o espírito do engano? Deus. E por que Deus envia? Porque eles rejeitaram a verdade, ficaram brincando de evangelho, ficaram na igreja mais flertando com o mundo, com os prazeres do mundo. O pecado é gostoso. Deixa eu te falar uma coisa: hoje você acha que pregação é dura, que igreja é dura, prefere se arrumar uma igreja que vai se adequar. Ô irmão, quando alguém não consegue mudar de vida, ele muda a sua teologia. Ele muda, ele pega uma teologia que dê certo com o estilo de vida dele. Agora deixa eu te perguntar. Uma pessoa não consegue ser crente 30 anos com a ajuda do Espírito Santo. Ela acha que vai ser 7 anos sem ele e com o espírito do engano na terra. Me responda. Se é o Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas e ele não estará aqui, como você será ajudado? Em quarto, por que não tem segunda chance? A salvação revelada na Bíblia durante 7 anos de tribulação existe. Mas sabe para quem ela é? Para quem, gente? Para quem, igreja? Judeus, Israel. Então vamos lá. O judeu não subiu no arrebatamento, não foi por conta do seu mundanismo, porque ele flerta com o mundo. Eles são ortodoxos. Eles não subiram por conta da cegueira religiosa. O Espírito Santo sobe, olha o que acontece para Israel. Para o gentil, o Espírito Santo sobe, o espírito do engano vem. Para o judeu, o Espírito Santo sobe, 2 pregadores descem. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Esses 2 pregadores é chamado na Bíblia de 2 testemunhas. Uma representa a lei, a outra representa os profetas. Hipoteticamente nós dizemos ser Moisés e Elias. Por que hipoteticamente? Porque a Bíblia não fala o nome, mas ela dá os indícios. Como o judeu será salvo? Com a pregação dessas 2 testemunhas. Primeiro, terá que ser morto, degolado, terá que morrer por amor a Cristo. Apocalipse capítulo 13, no verso 7 a 8, fala dos judeus sendo salvos durante a tribulação. E diz assim: e foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. É Israel. E recebeu autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, que é o anticristo. Ou seja, todos os que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O mundo todo, está entendendo? Vai adorar o anticristo. Só um grupo de gente, 144 mil judeus, que não. Cadê a segunda chance aqui, gente? Cadê ela, gente? Isso aqui é purgatório de crente. Quando você fala de segunda chance, um crente desviado, ele fala, eu tenho que consertar minha vida, ou ele fala, ufa? Essa segunda chance é tão abençoada, mas tão abençoada, que ela faz é confortar o pecador, em vez de confrontá-lo. Um pecador, ele fala ufa, ou ele fala misericórdia? Quem te disse que ela existe? Aonde você achou isso na Bíblia? Isso é coisa de teólogo filósofo. Prossiga. Apocalipse 20, verso 4. Falando da salvação dos judeus durante os 7 anos de tribulação. João diz, olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Já tem gente sendo degolada aí, ó. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal da testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram por Cristo por 1000 anos. Judeus. É os 144 mil. Quem está entendendo aí? Ou seja,
parte dos judeus terão que dar a sua vida por amor a Cristo. E como eles conhecerão o Evangelho? 2 pregadores estarão pregando 3 anos e meio. Jesus já veio, Jesus morreu, Ele é o Messias, aceita Jesus. E 144 mil vão aceitar. E vão morrer, vão ser degolados, vão dar a sua vida. Aí surge uma pergunta interessantíssima. Como explicar então Apocalipse 7, do verso 13 ao 14, que fala de uma multidão salva durante a tribulação? A Bíblia fala, nós temos um único texto isolado que diz que tem uma multidão de gente incontável que será salva durante a grande tribulação. Fala, vamos ler. Então, um dos anciãos me indagou: quem são esses e de onde vieram? Todos esses vestidos de túnicas brancas. É cristão. E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes que você está vendo, João está tendo uma visão dos salvos. Esses que você está vendo são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. E agora, pastor? E agora, pastor? O senhor vai ter que fechar a porta quando abrir. O senhor agora vai ter que se desdobrar para explicar essa multidão de gente que vem da grande tribulação. E se eu quiser explicar só domingo que vem agora? E agora você vai descascar o pepino em casa? Pois bem, essa resposta não é difícil para quem estudou, mas para quem não estudou é um pepino indigesto. A pergunta que você tem que fazer é simples: qual é o tempo da grande tribulação? Tecnicamente, vocês esqueceram, 490 anos. Os 7 anos são chamados na Bíblia de a última semana de Daniel. Os 490 anos é toda a grande tribulação. Isso começou antes de Jesus. Daniel fala dela, e ele fala: grande tribulação será enviada para ti, ó Israel. O período da grande tribulação é de 490 anos. A grande tribulação, ela já vinha acontecendo na época da perseguição aos cristãos, os cristãos sendo queimados em Roma. Por isso que a Bíblia fala de uma multidão incontável de santos que vem da grande tribulação. Espera aí, vai ter uma multidão incontável de gente salva com o espírito de engano, sem o Espírito Santo, durante 7 anos? Entendeu? Mas existe uma multidão incontável que vem de 490 anos. Os 7 anos são chamados de a última semana de Daniel, o último período da grande tribulação. Essa multidão de Apocalipse 7, verso 13 e 14, já é uma multidão que vem. A Ásia, os irmãos do Egito, os irmãos da Síria, eles já estão vindo de grande tribulação. O povo que é morto na Nigéria pelo Boko Haram, o povo que é morto na Ásia pelo Estado Islâmico, já estão vindo da tribulação. Portanto, os 7 últimos anos é a última semana de Daniel, é quando a grande tribulação fecha o seu círculo. Ou seja, todos esses mártires é uma conta que vem vindo desde antes de Jesus, da época de Xerxes, até a morte de Jesus, que passa por nós, e ela volta a ser contada quando a igreja sobe. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, olha para mim, você tem coragem de pegar um único texto? A exegese hermenêutica diz que nós não podemos pegar um texto e fazer dele uma doutrina. Não se tem nenhum outro texto na Bíblia que fala que tem gente que vai ser salva durante a tribulação. Tem esse texto. E esse texto temos a explicação prática e óbvia teológica dele. Você tem coragem de depositar a sua fé num texto isolado? Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos convictos da nossa certeza. Portanto, se estivermos errados, que não estamos, o que perdemos
em nos preparar para o arrebatamento a qualquer hora. Agora, se você estiver errado, você perde tudo. Ou seja, conclusão, a porta hoje é estreita, mas está aberta. A chance que temos é hoje. A porta da graça será fechada e vai por mim. Não haverá mais oportunidade para os gentios, porque o nosso tempo, como disse Paulo, acaba. O evangelho volta para eles. Agora escute bem o que eu estou te dizendo. Para que Jesus precisa arrebatar os fiéis, se vai ter infiéis? Você acha realmente, irmão, que eu já levei tapa por amor a Cristo na Turquia? Soco. Estou indo para a China agora no meio do ano. Você acha que arrancar uma unha, uma dor, isso aí é um orgulho para quem ama Jesus? Você acha que isso é sofrimento? O cara já ficou aqui. Ele fala, me mata, dá um tiro na minha cabeça para eu ser salvo. Por favor, alguém me mata. E a Bíblia diz que a morte será tirada. Buscarão a morte e a morte fugirá deles. Como é que eles vão morrer por amor a Cristo então? Irmão, vou te dar um conselho, posso te dar? Para você e para quem nos assiste pela televisão. Santifica-te para encontrar com o Senhor teu Deus, Johnny. Se consagra, porque o arrebatamento é o próximo evento no calendário de Deus. Ele pode acontecer a qualquer hora e a qualquer momento. E a pergunta que eu faço é: você está preparado? Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos.